Bom dia. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos à Fonte São Paulo. Vocês que não me conhecem, meu nome é Marcelo. O Pedro adora que eu faça essa introdução. Metade das vezes que eu faço é por ele, a outra metade é pelo Fred, que é outro que também não gosta. Como o Fred não está aqui, hoje nós temos um especial para você, tá bom? Meus queridos, nós estamos em uma série de mensagens no livro de Marcos. Nós estamos lendo esse livro juntos em comunidade durante a semana e nós estamos estudando esse livro aos domingos aqui. Então, semanalmente eu envio a porção de texto que nós vamos estudar. Nós estudamos essa mensagem aos domingos e na semana seguinte eu encaminho para vocês uma reflexão sobre essa mensagem. A razão de fazer isso é que eu realmente acredito que se nós nos debruçarmos nessa palavra, se nós nos voltarmos a nossa atenção para aquilo que o texto diz, para aquilo que ele nos ensina, nós vamos crescer como indivíduos e nós vamos crescer como comunidade. Impossível falar em uma comunidade que seja saudável, onde indivíduos não estão crescendo com o Senhor. E o desejo do meu coração é que esse processo de ler esse texto, estudar e refletir a respeito dele, é que ele realmente nos faça crescer com Cristo, como seguidores dele. Que no meio de tantos afazeres e de tantas coisas que tomam a nossa atenção, que a gente consiga ter um tempo para relembrar que nós estamos aqui como seguidores de Cristo, e como seguidores de Cristo nós queremos honrar o nosso Senhor. Mas o que nós vimos até aqui? Até aqui nós observamos que o Senhor Jesus Cristo, desde o início desse Evangelho, ele tem a clara intenção de treinar os seus seguidores. Ele não simplesmente quer chamar pessoas para estar com ele. Ele quer chamar essas pessoas, mas ele tem uma comissão para dar para eles. Ele tem uma missão para estender para esses que são seus discípulos. Ele convida pessoas para se juntarem a ele, mas ele convida essas pessoas para estarem com ele porque ele tem o objetivo de que eles saiam, de que eles vão fazer outros discípulos. Essa é a grande missão de Jesus Cristo, chamar discípulos para que esses discípulos façam discípulos. E assim a sua missão, a sua mensagem se propague pelo mundo. Então ele convida pessoas para estarem com ele. E à medida que ele convida essas pessoas para estarem com ele, Jesus Cristo tem uma proposta. E a proposta deles é envolver essas pessoas ao seu redor. Ele vai modelar o que deve ser feito nesse ministério. Ele vai demonstrar a autoridade que ele tem para ser o chefe, para ser o mestre, aquele que tem autoridade sobre todas as coisas, e ele vai definir o seu propósito. Ele veio pregar e veio fazer dos seus discípulos, dos seus seguidores, pescadores de homens. E esse propósito é muito definido no ministério dele. Mas à medida que ele anda com os seus discípulos, e os seus discípulos atrás dele o seguindo, à medida que ele anda com os seus discípulos, ele manifesta a autoridade que ele tem. Pessoas começam a ser curadas, demônios são expulsos, e as pessoas que estão em volta desse processo de discipulado, chamados de multidão, começam a olhar para Jesus com outros olhos. Jesus começa a ser percebido pelas pessoas não como aquele que veio para dar a sua vida, não como aquele que veio como Messias, não como aquele que veio treinar os seus discípulos e enviá-los a uma missão. Muito pelo contrário, desconhecida de quem ele é e de qual é a sua missão, a multidão em volta de Jesus olha para ele com o encantamento de quem olha uma celebridade. O que ele ensinava tinha autoridade, as pessoas falavam, uau, que lindo. O que ele fazia tinha autoridade, as pessoas falavam, uau, que lindo. E de repente ele começa a ficar famoso. Pelo menos 2 vezes até aqui nós já vimos o texto falando, e a fama de Jesus percorria por todos os lugares. E pessoas de todos os lugares vinham até com ele. Ele era uma espécie de milagreiro para a multidão. A multidão olhava para ele e via nele respostas para os seus desejos. Via nele um meio para um fim. E a multidão ia até Jesus não porque gostasse de Jesus, não porque queria Jesus. A multidão queria algo de Jesus. Eles queriam usar Jesus para os seus próprios fins. Eles queriam suas curas. Eles queriam os alívios dessa vida. Mas eles não sabiam exatamente quem ele era. E na semana passada nós observamos que além desses 2 grupos, os discípulos e a multidão, existe nessa história mais um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas que está olhando para Jesus e nós as estamos chamando de autoridades judaicas. As autoridades estão vendo Jesus aparecer. A primeira vez que Jesus ensina e que as pessoas aplaudem, Jesus Cristo está dentro de uma sinagoga. É possível que líderes judeus estivessem ali dentro o aplaudindo também.
Mas à medida que Jesus Cristo vai deixando claro quem Ele é, o que Ele veio fazer, qual é a sua missão e para que é que Ele está aqui, Ele começa a desenvolver problemas com essas autoridades. Depois de demonstrar que a multidão ia sedenta até Jesus, Marcos coloca Jesus novamente dentro de uma sinagoga. E naquela sinagoga, Jesus começa a demonstrar quem Ele é. E Ele diz que veio para perdoar pecados. As autoridades, ouvindo isso, acham que Ele é um blasfemo. Isso está errado. Isso não está de acordo com a nossa teologia. Depois, Jesus Cristo começa a andar com pessoas que a sociedade chamava de pecadores. Publicanos e pecadores. São esses os amigos, são esses os discípulos de Jesus, são esses com quem Ele vai se envolver? Esse homem é um impuro. Ele não pode ser quem Ele diz que é. Depois Ele começa a fazer coisas no sábado que demonstram para essas autoridades religiosas que Ele não anda de acordo com as tradições. E de repente Jesus é alguém não religioso para eles. E pior, ele se torna um transgressor da lei. O modo como Jesus vivia da perspectiva das autoridades é: esse homem não pode ser quem Ele diz que ele é. Nós precisamos matá-lo. Porque se ele continuar fazendo o que ele faz, com a autoridade que ele tem, demonstrando o poder que ele tem, as multidões vão fazer desse homem um rei. Ele já era uma celebridade para as pessoas. E nós começamos a perceber que o início do fim da vida de Jesus começou. Jesus Cristo está caminhando para Jerusalém e lá Ele vai morrer. E a grande pergunta que fica para nós enquanto nós lemos isso é: quem é que está indo atrás de Jesus? A sensação que nós temos é que a multidão está em volta de Jesus por razões erradas. Os discípulos ainda não entenderam exatamente o que Ele tem e eles têm conflitos de interesse. As autoridades judaicas estão claramente em oposição a quem Ele é. A pergunta então que fica é: quem é que nesse evangelho está de acordo ou está querendo de fato seguir a Jesus Cristo? E à medida que nós entramos no texto que nós vamos estudar hoje, eu peço, se você tem sua Bíblia, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 3, versículo 7. Nós percebemos que Marcos volta a nos contar onde está a multidão. Depois de demonstrar os conflitos que Jesus tem com as autoridades, Marcos volta os nossos olhos para a grande multidão. Existe ainda uma grande multidão. As pessoas ainda estão querendo ir até Jesus Cristo nesse momento. E nós vemos que Jesus ele se retira com os seus discípulos, e observa essa expressão, com os seus discípulos. Ele não está simplesmente fugindo, ele não está simplesmente procurando um lugar sozinho para ficar. A partir desse momento, onde Jesus vai, os seus discípulos vão atrás. E ele vai para a região do mar. E observe o que o texto diz: e grande multidão o seguia. É muito interessante o modo como o Marcos escreve isso. Marcos usa a palavra seguir, e é a mesmíssima palavra que ele emprega para os discípulos que estão o seguindo. Pela primeira vez nós vemos a multidão seguindo a Jesus. E talvez desatentos nós pudéssemos pensar que nesse momento existia uma grande conversão em massa e que agora eles decidiram que vão seguir Jesus Cristo até o caminho de Jerusalém. Mas o texto continua e diz o seguinte: pessoas da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da região de Tiro e Sidom e do outro lado do Rio Jordão vinham até Jesus. Por que razão? Porque ouviam a respeito daquilo que ele fazia. A multidão não estava seguindo, entre aspas, a Jesus porque queria seguir o seu caminho, queria ouvir os seus ensinos. Não, a multidão tinha ouvido falar aquilo que ele estava fazendo. A intenção da multidão não era segui-lo porque eles queriam andar no caminho do discipulado com Cristo. Na verdade, a multidão continua onde sempre esteve. Ela está ouvindo a respeito de alguém famoso e essa multidão quer alguma coisa dele. Aliás, o texto fala exatamente sobre isso. Porque Jesus curou muitas pessoas, de tal modo que os que sofriam de enfermidade se jogavam sobre ele para tocá-lo. As pessoas estão se jogando sobre Jesus. Não porque eles têm respeito por ele, não porque eles gostam dele,
Na verdade, eles querem ter a chance de pelo menos tocar. Porque se pudessem pelo menos tocar, eles acreditavam que seriam curados. A multidão continua onde sempre esteve. A multidão continua querendo usar a Jesus. E a pergunta é, então, quem é que está seguindo a Jesus Cristo nessa história? Quem são as pessoas que realmente querem alguma coisa de Jesus? E é muito interessante que Marcos responde essa pergunta de um modo muito legal. Ele vai apresentar quatro grupos de pessoas. E ele vai dividir esses 4 grupos de pessoas em 2 categorias. Ele vai nos mostrar sobre a história dos discípulos, sobre os seus familiares. Ele vai falar sobre os escribas que estão em volta de Jesus e nós vamos ouvir sobre os seguidores que ele tem. E quando ele apresenta esses 4 grupos, ele vai dividir em 2 categorias: aqueles que estão dentro e aqueles que estão fora. Existem pessoas que estão em volta de Jesus Cristo no seu ministério, que aparentemente não estão nem aí para quem ele é. Por um outro lado, nós vamos encontrar pessoas nessa história que Marcos descreve como aqueles que estão ali por Jesus Cristo, para Jesus Cristo e pertencem ao seu grupo de discípulos. E talvez essa seja a sua pergunta. Como é que eu sei que eu estou do lado de dentro? Como é que eu sei que eu estou do lado de fora? Como é que eu posso olhar para a minha vida, no meu relacionamento com Cristo Jesus, e dizer, será que de fato eu pertenço ao grupo de pessoas que estão nessa vida seguindo a Jesus Cristo por causa dele? Ou será que eu estou atrás dele porque eu preciso que ele faça alguma coisa por mim? E o modo como Marcos nos responde essa pergunta nos ajuda a entender quem é que nós somos na nossa relação com Cristo Jesus. E o que é muito interessante é que aqueles que teoricamente, aqueles que diante da visão, do contexto social deles, deveria estar dentro, são exatamente as pessoas que Marcos vai nos demonstrar que estão do lado de fora. E para nossa surpresa, Marcos vai nos dizer que aqueles que estão dentro é aqueles a quem a multidão esperaria que estivesse do lado de fora. Existe uma inversão acontecendo aqui, e essa inversão é muito importante que a gente perceba. Porque nem sempre as aparências contam toda a história. Pessoas que aparentemente deveriam pertencer ao grupo de Cristo, nós vamos descobrir que eles não pertencem. Quem são os primeiros que estão fora nessa história? Quando Marcos nos conta a história desses 4 grupos de pessoas, quem são aqueles que estão fora? O primeiro deles são os familiares. Para nossa surpresa, a própria família de Jesus estava do lado de fora. A própria família de Jesus não pertencia ao grupo de discípulos de Cristo. E isso era um absurdo. Se você pensa em um mundo como era o mundo antigo, onde os laços familiares são os laços mais importantes, onde os laços familiares são laços de segurança, onde os laços familiares são a garantia de futuro, olhar para Jesus e ver que os seus próprios familiares estavam do lado de fora era um absurdo, inclusive para os familiares. Se você olhar para os familiares, geneticamente talvez eles devessem estar dentro. A aparência é essa. Uma vez que eles são carne e sangue, que eles dividem parentesco, eles deveriam automaticamente fazer parte. O mundo antigo conhecia a palavra nepotismo por outro nome, chamava amor. Você amava alguma coisa que você fazia, você transferia para o seu filho, e assim por diante. O mundo vivia desse modo. Os familiares eram a propagação da família, do clã, da cultura, da língua. E talvez, para a multidão, os familiares devessem estar dentro. Mas observa como é que Marcos apresenta esse pessoal. Quando os familiares de Jesus, e o modo como nós traduzimos essa expressão, é literalmente aqueles que são dele, aqueles que pertencem a ele, aqueles que são consanguíneos, eles pertencem à mesma família. O modo como ele apresenta essas pessoas no início da sua história, em Marcos capítulo 3, versículo 21, é que eles certamente
são apresentados como alguém que deveriam estar do lado de dentro. Aliás, mais para frente, ele vai apresentar um grupo mais específico ainda dentro dos familiares. Ele vai dizer que chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Não apenas os familiares, porque familiares pode ser uma expressão muito abrangente. Existe uma relação rompida aqui com a mãe e com os irmãos. Os irmãos que pertencem à família imediata. A mãe que o carregou no colo. Para qualquer pessoa que olhasse para esse cenário, diria, essas pessoas merecem estar dentro. Eles têm pedigree familiar. Eles pertencem ao núcleo da família daquele homem. É esperado que eles estivessem do lado de dentro. Mas Marcos nos conta que enquanto a narrativa se apresenta, eles estão literalmente, fisicamente do lado de fora. O tempo inteiro, eles são apresentados como pessoas que estão do lado de fora. Quando os familiares de Jesus ficaram sabendo, eles saíram para o prender. Eles ouviram que Jesus estava na cidade. Eles ouviram que Jesus estava atendendo tantas pessoas. Eles ouviram que Jesus Cristo estava atendendo tantas pessoas a ponto de não ter tempo nem sequer para comer. E os seus familiares disseram o seguinte: ele não está bem, nós precisamos prender esse homem. E eles saem para prender, eles saem de suas casas, eles saem de onde eles estavam e eles vão na direção de Jesus. E é muito interessante que enquanto Jesus ensinava do lado de dentro de casa, nós ouvimos que a mãe e os irmãos de Jesus ficaram do lado de fora. Marcos é muito sutil em descrever a família. A família sai e a família fica do lado de fora. Como se existisse uma linha que separasse aqueles que estão dentro e aqueles que estão fora. Mas ele piora a descrição dos familiares. Ele diz que eles estão moralmente fora. Eles não estão simplesmente fisicamente do lado de fora do ambiente onde Jesus está. Eles estão moralmente do lado de fora. Eles dizem, os familiares saíram para prender Jesus porque diziam, enlouqueceu. E a palavra enlouqueceu, traduzida literalmente, ele está fora de si. Da perspectiva dos familiares, era Jesus que estava do lado de fora. Eles estão chamando o Senhor de louco. Ele está insano. Ele está fora de si. Aparentemente dentro. Geneticamente dentro. Pertencem ao mesmo clã. Mas Marcos nos diz que eles estão fisicamente fora. Moralmente fora. Para eles, Jesus era um lunático. E essa é uma acusação contra o nosso Senhor. Talvez da perspectiva das pessoas tinham tudo para estar dentro. Mas Marcos sutilmente os coloca do lado de fora da casa onde ele está e coloca essas pessoas moralmente fora de onde ele está. E pior, quando eles saem para o prender, ele descreve os familiares fazendo o que os soldados romanos farão em breve. A multidão que estava sentada em volta dele diz, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E eles estão te procurando. Quando as autoridades queriam matar Jesus, eles procuravam um jeito de matá-lo. Quando os discípulos servem as intenções da multidão, eles procuravam um jeito de levar Jesus. Quando as autoridades romanas vão aparecer, eles vão procurar para prender. De um modo muito sutil, Marcos está dizendo que laços familiares não são qualquer garantia para que alguém esteja dentro. Isso valeu, inclusive, para a família de Jesus. Isso, inclusive, valia para a família dele. Ele está dizendo que existe uma linha que separa entre aqueles que estão dentro e os que estão fora, e laços familiares, pertencer ao mesmo clã, pertencer ao mesmo grupo, isso não é garantia nenhuma. Não é porque nosso avô pertencia, nossos pais pertenciam, que nós estamos automaticamente do lado de dentro. Os vínculos familiares são muito importantes.
Mas estar do lado de dentro não tem nada a ver com vínculo familiar. Eu me lembro quando mais novo, bem novinho, quando meu pai resolveu deixar uma carreira de sucesso, larga tudo para ir para o seminário. Ele entra no seminário e a vida muda. E mesmo sendo uma criança, eu pude constatar duas coisas que mudaram muito rapidamente. Primeiro, meu pai, que vivia muito fora de casa, tinha muito tempo dentro de casa. E além disso, eu pude perceber que como ele vivia muito tempo fora de casa, toda vez que ele voltava, ele trazia presentes. Eu ganhava muitas roupinhas novas, eu ganhava muitos brinquedos de papai. Eu era o primeiro filho mais mimado, claro, o único até ali. Meu pai saía e voltava e me comprava coisa. Quem sabe, para tentar reparar a ausência dele, ele me dava presentes. Mas quando meu pai largou tudo, os brinquedos pararam de chegar. E um dia, sentado na janela de casa, eu olhei para minha mãe e falei: mãe, nós somos pobres? Alguma coisa tinha mudado. Eu já não ganhava mais as mesmas coisas. Mas porque eu via meu pai mais de perto, eu aprendi uma segunda coisa. Ele falava na igreja, ele ensinava as pessoas. E eu olhava para aquilo e eu falava assim: quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai. Eu vou ser pastor. Tolinho. E eu achava que porque meu pai era, eu deveria ser. Eu achava que porque ele servia, eu deveria fazer. Eu achava que, porque por causa do relacionamento que eu tinha com ele, eu tinha entrada, eu não precisava ser convidado. Eu não precisava ser chamado. Era uma questão de passar o bastão. Ele faz, eu vou fazer. E quantas vezes nós passamos por momentos similares em que olhamos para os nossos familiares, para aqueles que nos precedem, e acreditamos que pertencemos, porque nós estamos geneticamente conectados àquela comunidade? Quantos de nós estamos equivocados em pensar que pertencer ao grupo de discípulos de Cristo tem qualquer coisa a ver com os relacionamentos familiares? Meu pai, meu avô, meus tios, tem muito pastor na minha família, eu basicamente nasci na igreja. Eu cresci na igreja, eu ouvi sobre isso a vida inteira. Eu sei sobre isso que você está falando. Vínculos familiares, por mais importantes que eles sejam, não têm qualquer valor em definir quem está dentro e quem está fora. Por melhor que tenham sido os seus pais, por melhor que tenham sido os seus filhos e irmãos, a família de Jesus estava do lado de fora. Porque a relação que eles tinham com Jesus não era pessoal. Para eles, Jesus era um lunático. Eles estavam do lado de fora. Existem outras pessoas que estão do lado de fora nessa história. Aliás, se você olha com atenção para essa história, é mais uma vez aquele grupo de pessoas que, da perspectiva daquele momento, você diria: opa, essas pessoas deveriam estar dentro. A percepção da multidão é, com certeza, as autoridades religiosas fazem parte. Se existe alguém santo, se existe alguém certo, se existe alguém que sabe do que ensina, são as autoridades judaicas. Eles são eles funcionavam como um clero. Eles eram elite espiritual. As autoridades religiosas, de um modo muito interessante, são descritas fisicamente do lado de dentro, do lugar onde Jesus está. Jesus, ele vai para casa, e dentro da casa ele tem um embate com essas autoridades. Eles estão fisicamente do lado de dentro na narrativa. Aliás, eles estariam, entre aspas, religiosamente dentro. Até porque Marcos os descreve nos seguintes termos: os escribas que tinham descido de Jerusalém, opa, esse povo é um povo especial, eles são basicamente emissários do central. A grande matriz de Jerusalém enviou os seus emissários para onde Jesus estava. Se alguém tinha pedigree religioso, se alguém tinha amparo da religião, esses eram os caras. E eles estão fisicamente dentro do lugar onde Jesus está. Da perspectiva da multidão, religiosamente dentro do lugar onde Jesus está. Tinham tudo para dar certo, mas eles estavam moralmente do lado de fora. O embate que eles têm com Jesus
embate mais duro que nós vemos até aqui. Observe como é que esses escribas que tinham descido de Jerusalém percebiam a Jesus Cristo. Versículo 22 nós lemos: ele está possuído por Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa os demônios. A perspectiva daqueles escribas, que eram a elite religiosa, é que Jesus Cristo fazia o que fazia porque ele estava sendo motivado por Satanás. Eles não negavam que Jesus fazia coisas que eles não sabiam explicar. Eles não negavam que Jesus tinha feito milagres. Eles não negavam que Jesus tinha feito exorcismos. Esse não era o problema deles. O problema era de onde vem o poder e a autoridade que ele tem para fazer essas coisas. E lembra, da perspectiva das autoridades judaicas, ele era um blasfemo, um impuro, um não religioso, alguém que violava a lei. E porque ele não pode ser quem ele diz que é, os escribas precisavam de uma outra definição. E a única outra definição possível é: esse homem faz o que faz, porque os poderes que operam nele são de Satanás. E Jesus tem que responder isso. E a resposta de Jesus é: nem o inferno funciona dividido. Se Beelzebu expulsa Beelzebu, a casa está dividida. A casa está dividida. E é muito legal que Jesus escolhe escrever o inferno em termos de uma casa dividida. Porque dentro da casa onde ele está, a casa está dividida. Existem ali emissários de Jerusalém que funcionam como emissários de Satanás. Eles dividiram a casa. E onde Jesus está, ensinando onde ele está, ele é confrontado, ele é acusado. E na resposta de Jesus, ele os descreve como eternamente fora do seu grupo. Verdadeiramente eu digo a vocês, Jesus diz, todos os pecados, até mesmo as blasfêmias que queiram ferirem, serão perdoadas aos filhos dos homens. Lembra? Jesus Cristo é aquele que tem autoridade para perdoar pecados. Ele sabe do que ele está falando. Ele está dizendo qualquer pecado, até mesmo as blasfêmias serão perdoadas. Mas existe um tipo particular de blasfêmia que não será tolerada, que não será perdoada, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem quer que blasfeme contra o Espírito Santo não será perdoado jamais. Ele será culpado de pecado eterno. As pessoas que cometem esse tipo de blasfêmia, que cometem esse tipo de pecado, eles não têm perdão. Aquele que se levanta e diz que os poderes, que é o poder que atua em Cristo Jesus pertence a Satanás, essa pessoa não tem perdão. Jesus Cristo traça uma linha muito clara e diz: vocês estão fora. Vocês não pertencem ao meu grupo. Igual aquilo que acontece com os familiares, Jesus descreve sobre as autoridades religiosas. Deveriam, quem sabe, pela opinião pública, estar dentro. Estavam, naquele momento, do lado de dentro. Mas Jesus Cristo nos demonstra que eles estão moralmente fora e eternamente fora. Porque vínculos religiosos não têm nada a ver com pertencer ao grupo de Cristo. Ah, mas eu cresci na igreja batista. Eu fui da igreja presbiteriana desde pequenininho. Quando eu cresci, a igreja presbiteriana independente era o melhor lugar do mundo. Lá eu tenho o meu pedigree. Filiações religiosas não tem nada a ver com pertencer ao grupo de Cristo. Nós não entramos nesse grupo por familiares. Nós não entramos nesse grupo por religiosidade. Não importa quão bonzinho você tenha sido. Não importa quantas vezes você tenha servido como diácono na sua igreja. Não importa se você tenha sido pastor. Vínculos religiosos não são o caminho para pertencer a Jesus Cristo. Ainda que você tenha sido alguém muito importante na sua comunidade, que na sua história você acumule títulos de teologia, nomes
como pastor, bispo, presbítero, diácono, senhor doutor. Nenhuma dessas coisas tem qualquer valor para descrever quem está do lado de dentro. Não é por laços familiares. Não é por afiliação religiosa. Nenhuma dessas coisas tem valor para descrever quem é que está do lado de dentro. E quantas vezes nós nos apoiamos nessas convicções equivocadas para descrever o nosso relacionamento com Cristo? Eu pertenço ao grupo A, não vou no grupo B, leio o livro A, gosto do tal podcast, prefiro aquele grupo, aquele site, gosto daquele pastor. Como se essas descrições tivessem qualquer relevância no relacionamento que você tem que ter com Cristo. E nós continuamos com a pergunta: quem é então que está do lado de dentro? Quem é que pertence ao grupo dos de dentro? Se não são os familiares, se não é a multidão, se não são as autoridades, quem são aqueles que estão do lado de dentro? Aqueles que talvez fossem os mais improváveis são aqueles que Jesus Cristo descreve como pertencendo ao seu grupo de discípulos. Aqueles que estão do lado de dentro com Ele. O primeiro grupo que eu chamo a sua atenção é o grupo dos discípulos. E os discípulos, da perspectiva da multidão, são aqueles que estão, entre aspas, religiosamente do lado de fora. Se você fosse montar um grupo de pessoas santas, um grupo de pessoas que pudessem criar um impacto religioso em Israel, você não montaria o grupo que Jesus montou. Você iria até os escribas, você iria até os fariseus, você iria até os seus discípulos. Mas você não pegaria o grupo que Jesus pega. Ele diz o seguinte: os 4 primeiros nós já conhecemos. Simão, Tiago, João e André. Quem são esses homens? São empresários. Esses são homens que ganham dinheiro pescando e vendendo peixe. Ao que parece, Simão e Tiago tinham um negócio menor. Talvez eles tivessem um tipo de pesca talvez reduzida, mas João e André, eles tinham funcionários. Não somente trabalhavam com seu pai, como tinham funcionários. Eles eram empresários. Pessoas que provavelmente estavam ali por um bom negócio, que talvez estivessem ali por um bom empreendimento. Mas no mundo antigo, essas coisas não tinham qualquer relação com religiosidade. Ser um bom empresário, literalmente vender um bom peixe, não fazia desses homens especiais para ninguém, religiosamente falando. Eles eram pessoas que aprenderam a sobreviver com aquilo que precisavam. O que esses homens tinham de tão especial? Nada. Absolutamente nada. Eles eram pessoas normais, simples, comuns. Mas a lista continua e piora. Que de repente nós vemos um Felipe, um Bartolomeu e esse Mateus. Mateus nós conhecemos ele com o nome de Levi, irmãos. Que era aquele que estava sentado na coletoria, ele era um publicano. Ele era alguém que tinha se vendido a Roma para cobrar impostos dos seus irmãos. Era como se nós estivéssemos dominados pela Argentina e esse homem se filiasse aos irmãos para cobrar os nossos impostos. Nós o odiaríamos até a morte. Ele é um traidor nacional. O que é que esse homem tem de tão especial para estar no grupo desse cara? Nada. Aliás, ele tem um monte de ofensa social. Ele era repulsivo, ele estava classificado entre os pecadores. As pessoas olhavam para os publicanos e diziam: lá vai os publicanos, os pecadores. Ele pertencia a esse grupo de pessoas espiritual e religiosamente impuras. Mas piora, enquanto esse homem era um traidor, nós vemos um tal de Simão que era zelote. Zelote era um nacionalista. Zelote seria aquele que, se nós estivéssemos debaixo da Argentina, ele já tinha montado um grupo de black blocs para invadir a Argentina e matar todo mundo. Esse era o zelote.
Esse era o nível de nacionalismo que ele tem. Ele é um patriota. Ele não vende a sua identidade judaica para nada. Ele está pronto, inclusive, para pegar armas e destruir todo mundo que se oponha. Agora coloca tudo isso em um grupo só. Os empresários, os traidores, os zelotes. Eu tenho a impressão que ninguém deixava uma faca perto de Simão. Porque o ímpeto dele seria tirar a vida de Mateus. Porque aquele cara é o traidor, ele trabalha para um inimigo. Religiosamente, esses caras estariam fora. Fora. E esses caras são exatamente os como eu e você. São os pecadores. Existe gente aqui dentro com opiniões políticas divididas. Se você der uma mesa e botar para debater, vai sair faísca. Gente ruim igual você, igual eu. Não tem nada de especial. Simples. São pessoas que não carregam nenhum mérito social, não têm nenhum mérito religioso. São pessoas que, tal como descritas, são pecadores. Mas essa é a especialidade de Jesus. Jesus adora perdoar pecadores. Pecadores confessos, eu sou pecador. Esse pecador é o pecador que Jesus tem o prazer de perdoar. É aquele que ele convida para estar perto dele. Porque sabe que não merece. Sabe que não está lá porque é especial. Não foi indicação de ninguém. Não foi por mérito pessoal. Foi pura e simplesmente graça de Deus para pecadores como eu e você. Os discípulos, eles estão pessoalmente dentro do grupo de Jesus porque eles são convidados para estar lá. Posteriormente, Jesus subiu a montanha e convidou para si quem ele quis. Ele resolveu escolher um grupo de pessoas para estar com ele. Ele escolhe quem ele quer. E ele escolhe sem qualquer relação com vínculos familiares, vínculos religiosos. Ele convida essas pessoas, mas essas pessoas aqui ele convida, vão até ele, porque esse é o ponto. Diante do chamado de Cristo Jesus, esses homens foram obedientes. Diferente da multidão que aparecia sem ser convidada e não reconhecia sua autoridade, não respeitava quem ele era, esses homens ele chama para si e eles respondem de modo obediente. Vocês lembram de quando Jesus Cristo chama Simão e André? Eles largam tudo. Tiago, inclusive, larga o pai. Eles largam, inclusive, vínculos familiares para estar com esse homem. Existe alguma coisa nesse homem que para eles é mais importante do que todo o resto. É mais importante que o trabalho, é mais importante que convicções políticas, é mais importante do que filiações religiosas. Eles estão prontos para largar tudo e seguir a ele. Existe algo grande demais naquele homem para que eles o rejeitem. Eles largam tudo e vão até Jesus. E Marcos os descreve como espiritualmente dentro. Jesus apontou 12 homens para estarem com ele. Ele convida. Ele fala, vocês vão ficar comigo. Comigo. Vocês vão andar comigo. Ele convida pessoas para estar com ele e para enviar a pregar, para exercer a autoridade e expulsar demônios. Acho muito legal como Marcos descreve isso. Porque é paradoxal que Jesus chame pessoas para mandar embora. Mas é exatamente isso que ele faz com a gente. Ele nos convida para andar com ele. Quando nós andamos com ele, ele diz, agora vai e faz por essas pessoas o que eu fiz por você. Você veio, aprendeu, recebeu, agora vai e faz. A missão de Jesus Cristo é chamar pessoas, treinar pessoas
e enviar essas pessoas como seus discípulos ao mundo, para que essas pessoas chamem para Cristo Jesus outras pessoas que serão feitas discípulos de Cristo, e eles vão reiniciar o processo novamente. Eles obedecem o chamado de Jesus Cristo e eles obedecem a comissão de Jesus Cristo. Eles entenderam que, como seguidores de Cristo, eles não estão simplesmente chamados para ficar do lado de Jesus para sempre, toda a eternidade, não. Nós vamos ter esse momento no futuro, mas agora nós temos que sair e propagar essa mensagem. Da mesma forma que o nosso Senhor pregou, nós pregamos. Da mesma forma que Ele visitou outros lugares para pregar, nós visitamos outros lugares para pregar. Nós fomos chamados para estar com eles, para sermos enviados por Ele. Agora nós temos uma comissão, um chamado e uma comissão. E o que é legal é que os discípulos obedeceram o chamado e a comissão. Eles obedeceram. Quem é que pertence ao grupo de Jesus Cristo? São os familiares? Não. São as autoridades judaicas? Não. Um grupo de pecadores, confessos, resgatados pela graça e comissionados por Cristo Jesus. Obedientes no chamado, obedientes na comissão. São esses os que estão dentro. Talvez você, em algum momento da sua vida, se lembre do dia em que o Evangelho se fez claro para você. O dia em que você entendeu que Jesus Cristo morreu na cruz por você, pelo seu pecado. E você lembra que esse dia mudou a tua história. Mas Marcos nos ensina que, além de reconhecer Jesus Cristo por quem Ele é, nós somos convidados para seguir a Jesus Cristo e comissionados por Jesus Cristo. E isso espera de nós obediência. Onde estão as pessoas que nós, discípulos de Cristo, temos encontrado nesse mundo e que por causa da nossa vida se tornaram seguidores de Cristo? Onde estão as pessoas que, olhando para o modo como a gente vive, encontraram na nossa vida alguma coisa diferente e você teve a oportunidade de dizer: aquilo que você vê que é diferente, não sou eu, mas é Cristo que vive em mim. Eu entendi um dia o Evangelho e eu quero dividir com você, para que você tenha isso também. Aqueles que estão do lado de dentro foram obedientes ao chamado e à comissão. Como é que nós estamos nos saindo com a nossa obediência à comissão que Ele nos fez? Eu imagino que cada um de nós lembra do dia em que foi chamado. Mas como é que nós estamos vivendo como discípulos de Cristo, diante da comissão que nós temos de encontrar outras pessoas, de testemunhar esse Evangelho para outras pessoas? Mas tem mais um grupo que Ele diz que está do lado de dentro. E, aliás, esse grupo é realmente surpreendente. Aliás, esse grupo é inesperado até para nós. Porque nós que conhecemos a história de Jesus, nós sabemos que em determinados momentos as autoridades judaicas se voltam contra Jesus. A gente meio que espera que eles não estivessem do lado de dentro. Os familiares, a gente já conhece um pouco da história. Jesus Cristo já tinha dito que profeta não faz sucesso em casa. A gente meio que sabe que a família não estava muito afim dele no momento do seu ministério. Os discípulos, eles são chamados de discípulos, eles viram apóstolos, eles foram enviados. A gente meio que espera que eles estivessem do lado de dentro. Mas tem um outro grupo de pessoas apresentados aqui. Esse sim é surpreendente. Aliás, eu diria inesperado. Existem seguidores. Se você prestar atenção no modo como o Evangelho foi escrito até aqui, você vai perceber que, literariamente, esses caras estão fora o tempo inteiro. Esses seguidores que nós encontramos aqui no final, nós os chamaríamos em outros lugares de multidão. Mas existe um movimento de Marcos nesse texto que redime inclusive aquela multidão. Lembra de como nós vimos a multidão até aqui? Ela quer usar Jesus. Jesus é um meio para um fim. Mas observa essa multidão. Existe nos versículos 32 em diante uma grande multidão que estava ali com Jesus.
dentro da casa existia uma multidão. E essa multidão era distinta daquela outra multidão. Aliás, é aqui que nós começamos a perceber que existem pessoas com motivos distintos dentro da multidão. Às vezes nós olhamos para a multidão indo até Jesus com aquele ímpeto de tirar alguma coisa dele, mas nós não podemos cair no equívoco de pensar de que todo mundo que pertence àquela multidão tem o mesmo motivo ruim. Marcos, ele conta nesses termos para nos ajudar a entender. Existe uma multidão, sim, que quer tirar Jesus. Mas é possível que dentro daquela multidão existam indivíduos sinceros, verdadeiros no seu interesse. De tal forma que aqui, Marcos redime a multidão e coloca a multidão do lado de dentro. Eles estão fisicamente dentro do grupo de discípulos. A multidão estava na casa, eles estavam onde Jesus estava. Nós percebemos que nessa narrativa entre estar dentro e estar fora era uma coisa muito importante para Marcos. E eles estão fisicamente do lado de dentro. Mas eles também estão pessoalmente dentro. Porque essa multidão ela estava sentada em volta de Jesus. Sabe o que é muito bonito nessa expressão? É que ele é muito parecida com aquela que Jesus diz: venham para ficar comigo. Os discípulos foram chamados para estar com Jesus e essa multidão está dentro da casa e ela está com Jesus. E para deixar claro para nós que esse povo está com Jesus, ele usa essa expressão duas vezes. Jesus responde: quem é minha mãe e meu irmão? E olhando para aqueles que estão assentados ao seu redor. Não perca de vista, eles estão em volta de Jesus. Eles estão literalmente em volta de Jesus. Eles estão pessoalmente em volta de Jesus. Eles estão do lado de dentro da casa. É extremamente inesperado que esse grupo de pessoas fosse chamado de multidão. Mas Marcos dá exatamente esse nome para as pessoas. Uma multidão em volta de Jesus. Fisicamente do lado de dentro da casa. Pessoalmente chamada para estar com ele. Eu diria, eles estão também espiritualmente dentro. E aqui nós encontramos um outro elemento muito legal. Jesus Cristo disse para os escribas: quem quer que blasfeme está condenado. Quem quer? Qualquer um. E aqui ele olha para aquela multidão e ele diz: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Afinal, quem quer que obedeça à vontade de Deus? Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Qualquer um. E agora aquele chamado que tinha sido feito para 12, para estarem com ele, é aberto para todas as pessoas. Qualquer um. Ele chama 12 para estar com ele. Ele chama 12 para ficar com ele. E agora ele diz para essa multidão que está com ele, que eles de fato estão com Jesus. Enquanto os discípulos obedecem o chamado, obedecem a comissão, essa multidão de seguidores obedece a Deus. E quando nós olhamos para esse paralelo, parece ficar um pouco mais clara a pergunta que chama a nossa atenção. Quem é que está por Jesus Cristo em toda essa história? Aquele que obedece o seu chamado, aquele que obedece a sua comissão, aquele que obedece a Deus. A linha que traça a diferença entre quem está dentro e está fora não é definida por filiação religiosa, é definida pela família, é definida pela obediência ao convite e à comissão. E a obediência a Deus. Que é isso que nós precisamos fazer. Mas tem algo nesse texto que me chama muito a atenção. Todas as vezes em que a família de Jesus é chamada ou descrita no texto, seja pelo autor, seja pelas pessoas, ele sempre descreve: Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora. Marcos diz que a mãe e os irmãos estavam do lado de fora.
A multidão diz mãe e irmão. Mas Jesus Cristo, quando descreve a sua própria família, ele diz: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Afinal, quem obedece à vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã. O texto não disse que tinha uma irmã. Jesus Cristo foi muito claro em incluir mulheres aqui. E nós começamos a olhar para esse grupo de pessoas em volta de Jesus. Eram mulheres sentadas para ouvir o seu ensino. E nos dias de Jesus, mulheres não aprendiam nesse contexto. Nos dias de Jesus, esse não era o ambiente para elas. Elas deveriam ser socialmente colocadas do lado de fora. Mas Jesus Cristo as coloca do lado de dentro com Ele. Existe um movimento extremamente redentor de Jesus Cristo aqui. Ele redime a multidão que aparentemente só seguia Jesus Cristo por interesses pessoais. Mas ele redime também mulheres que são colocadas para estar com Ele. E nós começamos a pegar um detalhe sobre como Marcos entende o caminho do discipulado com Cristo Jesus. Que todas as vezes, com uma única exceção, que mulheres são descritas nesse evangelho, elas servem de modelo para o discipulado. Todas as vezes. A única exceção é a mãe de Jesus. A única mulher criticada nesse evangelho é a mãe de Jesus. Lembra daquela mulher sem nome, chamada a mãe da esposa de alguém, a sogra de Pedro? Ela serviu de modelo para o discipulado. E aqui nós temos mais uma vez um grupo de pessoas, mas um grupo de pessoas que Jesus Cristo resolve descrever essa mulher. Quem é que está do lado de dentro? Quem é que está do lado de fora? Com Marcos nós aprendemos que caminhar com Jesus Cristo é obedecer o seu chamado e a sua comissão em obediência a Deus. Essa é a linha que descreve a diferença entre estar dentro e estar fora. Nós fomos chamados por Cristo, mas nós também fomos comissionados. Nós que ouvimos a sua voz, quando entendemos a salvação, nós que fomos resgatados pela graça, nós que fomos graciosamente resgatados pelo sacrifício de Jesus, que fomos chamados para estar com Ele, todos nós somos chamados para sair em nome dEle. Essa é a nossa comissão. É por isso que a nossa igreja tem a missão claramente definida. Nós queremos inspirar pessoas através do Evangelho, porque esse é o nosso modo de dizer: nós existimos para fazer discípulos. Nós estamos em São Paulo porque queremos fazer discípulos de Cristo Jesus. Essa é a nossa missão e nós não queremos perder esse foco. Mas nós vamos fazer isso como comunidade, à medida que os indivíduos da nossa comunidade entenderem que fomos chamados para obedecer à comissão de Jesus Cristo e fazer discípulos. E nós vamos fazer isso em obediência a Deus. Você tem dúvida se você está do lado de dentro ou do lado de fora? O modo que Marcos nos ensina a responder essa pergunta é: você foi chamado? Se a sua resposta for não, talvez você ainda não entendeu o Evangelho da salvação. Mas se o Evangelho da salvação foi completamente claro para você, a pergunta de Marcos é: você tem obedecido a sua comissão? Porque se você disser não, você não entendeu o seu chamado ainda. Existe algo que precisa mudar no seu coração. Você tem obedecido a Deus na sua comissão? Você tem obedecido a Deus na sua vida? E se a resposta for não, existe algo que precisa ser melhorado no seu coração. A pergunta é: você quer andar com Jesus Cristo nos seus termos ou nos termos dele? Porque se você quiser andar com Jesus Cristo nos seus termos, pegando somente a parte que você gosta, pegando a parte que somente te agrada, você é como a multidão que quer usar Jesus para os seus próprios benefícios. Mas se você quer seguir por quem Ele é, o teu Salvador, o teu Redentor, o que Marcos está nos ensinando é o seguinte: nós temos uma comissão a obedecer. Nós somos chamados. Nós temos uma vida de obediência para viver. Essa é a grande diferença entre
quem está dentro e quem está